No vídeo passado, nós falamos sobre a opinião do Danaher com relação às vitórias e conquistas do Gordon Raya nesse DCC. E nesse vídeo aqui falaremos sobre a sua opinião com relação aos seus outros alunos, em especial o Meregali e o Bodoni. Então fica aí comigo para saber mais sobre isso. Sejam bem-vindos ao BJJ Black Sheep Fit, seu programa de treinamento voltado para o jiu-jitsu. Mesmo você não sendo profissional e só quer melhorar na sua capacidade física para o jiu-jitsu, aqui é o lugar. Galera, esse DCC foi muito marcante, foi muito massa e nada melhor do que ouvir a opinião do Danaher com relação a isso. Eu não sei vocês, mas eu me amarro em ouvir a sua opinião. Então, o Danaher postou uma foto da equipe toda no UFC Apex. Então, vamos traduzir aqui para vocês o post do Danaher com a foto da equipe completa. Obrigado. A equipe New Wave acaba de completar uma das atuações mais bem-sucedidas da história do DCC. Isso foi realmente notável, uma vez que há um ano uma divisão da equipe resultou na saída de cerca de 3/4 dos nossos atletas de competição. Foi uma época sombria, não tínhamos academia própria, nosso principal atleta, Gordon Raya, estava tão doente de uma longa doença no estômago que estava pensando em deixar o esporte. Gary Tonon estava focado principalmente no MMA. Éramos estranhos em uma nova cidade. Parecia o programa de grappling que eu construí ao longo dos anos estava morto na água. Mesmo assim, 11 meses depois, superamos até o grande sucesso que tivemos no DCC 2019. Este sucesso teve muitos fatores e gostaria de agradecer as pessoas que ajudaram a torná-lo realidade. Primeiro, meus alunos. Eu aceitei novos alunos para ajudar aqueles que permaneceram após a separação. Eles deram tudo o que tinham em um ano muito difícil de treinar, até 4 sessões por dia todos os dias. Há muitos para mencionar, mas em particular, Oliver Taza, o Luke, o Big Dan, o Nicolas Meregali e o Bodoni treinaram com dedicação inspiradora e garra para chegar ao nível de campeonato em tempo recorde. Meus alunos veteranos restantes, Gordon Raya, Gary Tonon e George St. Pierre, assumiram um papel inspirador como mentores e treinadores, ao mesmo tempo em que continuaram seu próprio crescimento e progresso. Uma conquista incrível da parte deles. Do fundo do meu coração, obrigado. Em segundo lugar, meus novos alunos locais aqui em Austin, que se reuniram para minhas aulas em pequenas escolas locais para fazer um tremendo progresso e se tornarem valiosos parceiros de treino para os competidores em tempo recorde, enquanto ainda trabalhavam em suas obrigações profissionais e familiares diárias. Obrigado. Em terceiro, a equipe e a gerência do Roca, que forneceu uma equipe de treinamento estável por um ano de preparação intensa e não pediu nada em troca e mostrou tanta bondade de espírito que nos fez lutar muito mais para melhorar e representá-los bem nos campeonatos mundiais. Obrigado. Em quarto lugar, ao Bernardo Faria e o Michael Zenga, do BJJ Fanatics, que ajudam meus alunos a desenvolver suas habilidades de ensino e se tornar financeiramente sólidos. Muito obrigado a todos pela gentileza, trabalho e sacrifício que todos demonstraram. Já nesse post do Bodoni, ele disse que, saindo das sombras, o Giancarlo Bodoni a DCC 2022. O maior destaque do DCC foi, sem dúvida, o Bodoni. Eu o conheci há cerca de 2 anos, enquanto filmava vídeos instrutivos em Massachusetts. Eu não sei como é que fala, é Massachusetts. Não sei, galera, tá? Vocês sabem, né? Beleza. Onde ele trabalhava na escola do Bernardo Faria como instrutor. Ele era um jogador posicional sólido de kimono e estava procurando trocar para o no-gi. A transição provou ser difícil, pois ele foi repetidamente travado em competições locais. Quando a nossa equipe se separou em Porto Rico, ele viu isso como uma oportunidade de vir treinar em tempo integral em Austin. Ele desenraizou sua vida e fez a mudança. Esse compromisso impressionou profundamente a todos, mas ainda mais impressionante foi a sua ética de trabalho na chegada. Todos os dias ele estava na academia, trabalhando em todos os aspectos do jogo. À medida que as semanas se tornaram meses, sua intensidade de treinamento continuou a aumentar. Ele começou a se dar muito bem nas competições locais. Suas finalizações, um ponto fraco do seu jogo anterior, começaram a melhorar e muito. Seu jogo-chave de pernas, seu inimigo no passado, começou a se tornar um ponto forte. Quando pisasse no tatame do DCC, seria um Giancarlo bem diferente. Em suas 4 lutas, ele finalizou 3 dos 4 adversários, incluindo o campeão do DCC anterior, e estava a poucos segundos de finalizar o 4º quando o tempo acabou. Ele não teve um único ponto marcado sobre ele. Quando enfrentou o atleta que a maioria das pessoas considerava o principal leg locker da divisão, Giancarlo facilmente o trancou com as pernas. Em exatamente um ano de trabalho, Giancarlo se reinventou completamente. Na final, ele enfrentou o formidável Lucas Hulk Barbosa, um homem que havia derrotado Giancarlo muitas vezes no passado. Derrotar alguém que já te derrotou várias vezes
não é fácil. Giancarlo deu a volta por cima e dominou a luta e depois finalizou. Há uma lição poderosa aí para todos nós. Você nunca é uma história acabada. Você nunca é um produto final. A melhoria e o progresso são sempre possíveis. Obstáculos que antes pareciam intransponíveis podem ser superados. As pessoas sempre vão subestimar o que você é agora, mas nunca deixe que elas façam subestimar o que você pode se tornar. Trabalhe duro e você não ficará nas sombras para sempre. Já no post com a foto do Meregali, ele disse: Nicolas Meregali, ADCC 2022. Uma das atuações marcantes nesse Mundial da ADCC foi, sem dúvida, o Nicolas Meregali, que teve uma das melhores estreias da memória, levando prata e bronze em seu primeiro ADCC. O que tornou isso tão notável é que apenas 6 meses antes ele nunca havia treinado sem kimono nenhuma vez na vida. Seu primeiro treinamento sem kimono foi uma sessão improvisada com Gordon Ryan, quando ambos estavam filmando vídeos em Boston. O senhor Meregali decidiu se mudar para Austin, Texas, para começar a treinar. Logo depois, ele me disse um dia: quero ser a primeira pessoa a ganhar o absoluto da IBJJF e o absoluto da ADCC no mesmo ano. Parecia uma ideia maluca para alguém que não conhecia uma única queda e que nunca teve uma única luta sem kimono em uma era de especialistas sem kimono. Devo dizer, no entanto, que fiquei profundamente impressionado com a autoconfiança do Sr. Meregali. Como seria de se esperar? O início foi difícil, mas ele nunca vacilou em seu treinamento, apesar da frustração e decepções iniciais. Então ele teve que perder 2 meses de treino sem kimono no Campeonato Mundial da IBJJF, apesar de ter sofrido uma grave lesão na costela 3 semanas antes do evento que venceu. Então ele teve que voltar a se preparar para o ADCC. Ele assumiu as lutas e melhorou a cada uma, mantendo a sua programação de treinamento. No ADCC, ele surpreendeu a todos com sua capacidade de anular especialistas fortes em leg lock e ficar confortavelmente com especialistas em queda. Ele lutou muito acima do nível de alguém com menos de 6 meses de experiência sem kimono e chegou muito perto de atingir sua meta audaciosa de kimono Double Gold e sem kimono em seu ano de estreia. Mr. Meregali é um verdadeiro exemplo de sonho grande, mas mantém uma carga de trabalho proporcional ao tamanho dos seus sonhos para que eles se tornem realidade. Quando seus sonhos são grandes, a luta árdua para realizá-los fará de você um atleta maior do que o outro com sonhos menores e mais realistas. Mesmo que você fique aquém deles, você alcançará algo notável e se preparará melhor para o seu próximo objetivo. Galera, foi um baque grande, hein? Pelo que eu percebi, pelas palavras do Danaher, essa separação do B-Team e o Wave, que antes era o DDS, né? Porque realmente perderam Nick Rod, Nick Ryan, o Craig Jones, 3 grandes atletas, né? Que faziam parte do time, parte do treinamento, parte do pódio deles. Complicado, separação é sempre complicado. O time era muito forte junto e mesmo assim o Danaher se reergueu. Eu fiquei realmente impressionada com o Meregali e o Bodoni, principalmente o Bodoni, porque como eu ando acompanhando, né, os eventos de grappling nos últimos anos, e tipo, ele não tava se destacando tanto. Ele lutou contra o J-Rod, lutou bem, mas o J-Rod saiu das costas dele, foi tão emocionante. E a gente teve também, acho que o Subversive, que o Hulk, acho que deu um quedão no Bodoni. Então assim, me surpreendeu muito. Eu não esperava que ele fosse pegar ouro nesse DCC, não mesmo, eu achei que fosse o Hulk, a minha aposta era no Hulk, na verdade, nessa categoria, me surpreendeu, e ele ainda finalizou o Hulk, ele me surpreendeu demais. E o Meregali, então, na minha aposta que ele pegava o pódio, né, eu já sabia que ele iria pro pódio, porque a luta dele contra o Lovato foi um baque grande pra mim. Eu esperava que ele fosse vencer o Lovato, mas não da forma que foi. No Ruzamboa, eu cheguei até a comentar isso com vocês. Então, o Meregali, ele é coração de campeão, né? Campeão é outra cabeça. Realmente o cara vai decolar. Decolou já, né? Já decolou e tá aí como um dos grandes grapplers no Gui. E agora eu só tô esperando nos próximos eventos porque eu estou muito ansiosa. E agora eu quero saber a opinião de vocês sobre o Meregali, sobre o Bodoni, se eles surpreenderam vocês também ou não. Me conta aqui. Bora conversar sobre isso porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar pra dar aquela bola pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigado. Tudo de bom.